Para encerrar o nosso evento, então, o nosso palestrante convidado, do qual eu já imensamente agradeço pela disponibilidade. Vocês não têm ideia a dificuldade que é fazer um evento dessa magnitude, principalmente relacionado a futebol. É um tema um tanto quanto muito difícil da gente conseguir fazer com que os profissionais consigam dividir o seu tempo profissional com essa possibilidade de discutir conosco na academia os rumos ou as mudanças ou aquilo que é necessário ser discutido, refletido para as mudanças poderem acontecer. O nosso palestrante começou a jogar futebol num time que eu gostava de ganhar sempre, que era o Juventus, time da capital. Depois jogou no outro time que eu gostava de ganhar sempre, que era o Guarani. Desculpa o pessoal do Guarani que está aqui. Depois o Palmeiras, o Corinthians, o Fluminense, o Flamengo, o Cruzeiro, o Santos. E encerrou a carreira conosco, o professor Medina se recorda, quando nós estávamos no Paulista de Jundiaí, trabalhando no projeto Campus Pelé. O Diniz estava encerrando a sua carreira no Paulista e já estava extremamente preocupado com as discussões relativas ao futebol, a formação, o que é ser treinador. Eu lembro quantas vezes o Diniz participava das nossas discussões, das reuniões pedagógicas que nós proporcionávamos como capacitação para os nossos treinadores. O Diniz estava lá preocupado já, mesmo antes de encerrar sua carreira, de discutir temas relevantes. Eu lembro da preocupação dele em conhecer o Mourinho, quando nós estávamos discutindo as ações do Mourinho. Isso eu estou falando em 2007, precisamente 2007. Depois que o Fernando parou, ele foi treinador do Votorati, campeão da Série A, da Série A3, 2009, campeão da Copa Paulista em 2009, foi treinador do Paulista, Botafogo, Atlético Sorocaba, Audax, vice-campeão paulista, e talvez um dos pontos muito importantes na formação do Fernando foi ele buscar se formar e fazer um curso de psicologia. Então, Fernando, agradeço demais e uma salva de palmas a você. Alô, alô. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui e rever algumas pessoas que participaram da minha formação, não no dia a dia, como é o caso do Renê, que eu vim cedo justamente, acordei 5h30 para chegar aqui para poder ver a palestra dele, foi um show, né? Assim como as outras. Está aqui também na plateia alguns treinadores, o caso do Hélio, do Parraga, pessoas que eu tenho uma estima muito grande. O pessoal da minha comissão técnica, o Eduardo, que foi um dos palestrantes, o Wagner Bertelli, que está aqui, meu irmão aí de caminhada nesse processo todo, e um pai-irmão aqui para mim, que é o Medina, que é uma grande referência, também é um dos meus gigantes, e o João Batista Freire, que eu não conhecia pessoalmente, mas sou um grande admirador, né? E agradecer principalmente ao Alcides, que, como ele disse, eu conheci lá no Campus Pelé, que era um projeto que infelizmente não vingou, que poderia ter mudado bastante a cara do futebol em São Paulo e no Brasil. E só para citar dos gigantes, quando a gente fala dos gigantes, eu não tenho muitos gigantes assim como referência, nem de treinador e nem de muitos nomes. O meu maior gigante eu tenho certeza que foi a minha mãe, que hoje está adoentada, mas criou 8 filhos, na maior dificuldade do mundo, não tem nenhum marginal, e me ensinou a trabalhar e, sem falar nada, a ser resiliente, porque não teve tempo para me aconselhar, mas a prática diária da minha mãe, tenho certeza que foi a pessoa mais importante da minha vida. Ela foi e é o meu maior gigante, e mesmo quando ela partir daqui, ela vai continuar sendo. E para falar de futebol, eu vou fugir um pouco do roteiro. Meu iPad é esse aqui, que eu sou talvez o mais antigo de todos aqui. Mas eu vou falar como eu sempre falo, para falar do futebol, eu tenho que falar da minha vida um pouco, pelo menos. Então, como o Alcides falou, um pouco dela, da minha trajetória profissional. Eu iniciei no futebol com 9 anos, jogando futsal, e aos 11 até aos 18 eu joguei futebol de salão e futebol de campo concomitantemente. E como tive o privilégio
de nascer no Brasil e de ser um filho do Brasil, de ter crescido em classe social muito desfavorecida, uma família de 8 filhos, perdi meu pai com 8 anos, e fui criando num ambiente periférico de São Paulo, com todas as agruras que esse ambiente tem, que todos nós sabemos, e isso me faz ser muito parecido com a maioria dos jogadores de futebol do Brasil. E assim eu fui crescendo e me desenvolvendo. Quando cheguei no futebol profissional, fazia a transição do juniores profissional, eu também jogava futebol de salão e ganhava muito melhor no futebol de salão que no futebol de campo. E jogava melhor futebol de salão que futebol de campo. Mas eu fui porque era aquilo que eu queria, me dedicar a esse jogo, que é o jogo que me encantava. E eu costumo dizer que eu acabei sendo jogador de futebol para aprender a ser técnico. Porque hoje o Renê falou muito sobre felicidade, e eu, na maior parte do tempo que eu joguei futebol, principalmente profissional, eu não fui feliz. Tive momentos de alegria, claro, gostava do jogo, mas o ambiente do futebol profissional foi um ambiente que me trouxe muita dor e sofrimento. E dessa dor e sofrimento, que naquela época eu achava que não tinha nenhum sentido, porque eu falava, pô, vou parar de jogar, porque eu não aguento mais ficar nesse ambiente. E da minha carreira eu joguei 11 anos em time grande. E quanto maior era o time, maior era a torcida, maior era a pressão, para mim era mais sufocante, era mais sofrido. E um dos motivos principais desse sufocamento era o futebol, como é hoje, tratar um grande jogador como uma grande pessoa, e uma grande pessoa que momentaneamente não joga bem ser uma pessoa desprezível. Essa distorção de valores é uma coisa que me incomodou muito, minha vida inteira. E isso foi fazendo, e por conta desse sofrimento, eu tenho certeza que ele foi a base que eu fui me tornando treinador, porque eu não fiz escola, eu sou formado em psicologia, mas não sou psicólogo. Não sou formado formalmente nem em treinador, não tenho nenhuma licença, mas sou treinador de futebol. Então, nesse momento da minha vida, enquanto eu fui jogando, e essa grandeza de sofrimento, eu fui sempre refletindo sobre o jogo, sobre as relações de poder do futebol. Acabei aprendendo muito mais com os treinadores como não fazer do que como fazer, que eu era uma pessoa extremamente crítica internamente, mas não verbalizava isso. Sempre guardava, então achava que as relações elas estavam muito deturpadas. Eu via muito jogador, e vi e continuo vendo, muito jogador talentoso caindo por terra por conta de uma falta de tato e de sensibilidade, de interesse das pessoas em poder ajudar aquela pessoa. Porque, infelizmente, no futebol, as pessoas são muito pegas pela paixão do jogo e esquece que a gente trata de pessoas o tempo todo, de jogadores. E eu vim falar muito aqui de formação, e o meu trabalho, que eu só trabalhei profissional, mas o meu trabalho é um trabalho de base. O meu trabalho no profissional é um trabalho essencialmente daquilo que eu acho que deve ser um trabalho de base. Que não é só base técnica, base física ou base tática. É um trabalho de formar gente para poder jogar diferente. Para poder ensinar e você, de alguma forma, tirar o grande espaço que tem de pessoas que tiveram os mesmos problemas como eu, uma formação familiar deficiente, era muito longe da escola, muitos não estudaram, muitos dos jogadores que hoje são profissionais saíram de casa com 12 anos. Isso, para uma família estruturada, dificilmente vai acontecer. Eu não tenho coragem de deixar meu filho de 12, 13 anos e morar no Rio Grande do Sul. Nem eu, nem minha esposa. Porque a gente sabe que a nossa presença é importante para ele. Mas no Brasil não é assim. A regra é, se o cara é bom, a família deposita um sonho gigantesco em cima da criança e manda ele para o mundo. Então vocês devem imaginar o que deve ter de choro em alojamento de garoto. De choro reprimido e de choro chorado mesmo. E quando você vai jogar futebol, quando você chega num clube que disputa campeonatos competitivamente, você já passa a ser tratado como esse objeto. Se você jogar bem, você é o craque, você tem grandes benefícios, e se você não jogar bem, você não é tratado como uma pessoa, mesmo você sendo uma criança que está longe dos seus pais. Então, essa é a minha opinião. Se o futebol no Brasil quiser mudar de verdade,
a gente tem que atacar o problema aí. E eu sugeriria, se eu fosse dono de um clube, na base era ter assistente social, psicólogo e treinador atuando conjuntamente e ativamente para ajudar esses moleques. Porque se a gente não formar jogador, a gente vai formar gente. E vai formar bons engenheiros, bons advogados, bons preparadores físicos. E o futebol no Brasil tem esse poder. Mas a gente não tem interesse. E quando fala-se isso, parece que se você faz esse tipo de atitude, você vai ter um futebol menos competitivo. É ridículo falar isso. Como você vai formar melhor uma pessoa, você vai deixar ele abastecido de coragem, de senso de coletividade, de humanidade, de inteligência, que você vai obrigar ele para a escola para aprender, não só para passar de ano, porque você, nessa minha concepção de ter um assistente social, um treinador e um psicólogo, é para o cara ir para aprender. Você está formando melhor uma pessoa, como que ele vai jogar pior com esses atributos? Então é ridículo isso, é a mesma coisa que tem depois quando você joga bonito. Se a gente joga bonito e perdeu é porque jogou bonito. Uma mentira, né? Isso é um discurso que a gente escuta quase que, eu pelo menos, cotidianamente, que você vai citar a seleção de 82, que perdeu jogando bonito. Mas aí parece, quando a gente escuta as pessoas falando, é que se tivesse jogado feio, teria ganho. Nada mais abominável do que ouvir isso. A chance que tinha de ganhar era jogar daquele jeito. E mesmo não ganhando, o jogo, ou a Copa, encantou um monte de gente. E quem soube aproveitar, como os caras lá do Barcelona, depois de um certo tempo, ganharam da gente, deram show aí. E como a Alemanha está aproveitando agora. Então, assim, a gente primar pelas coisas mais importantes da vida, parece que a gente está indo contra o resultado. E é uma outra discussão que tem em categoria de base, que eu penso que não tem que ser uma coisa dicotômica como parece ser. Se você joga bem e você quer jogar bem, você está mais distante de ganhar título e de formar jogador. Quando eu acho que as coisas elas têm que andar juntas. Eu não acho que você vai deixar de ganhar título se você está formando bem o jogador. Não acho. Que é o trabalho, e eu posso comprovar isso, que eu faço isso, o Audax foi isso. Durante 3 anos, praticamente, a gente pegou uma série de jogadores desconhecidos, com a estima baixa, mas, na minha avaliação, eram bons jogadores que precisavam de uma ajuda. Às vezes de um ombro para chorar, muitas vezes de tomar muita porrada no campo, todo mundo sabe que eu sou rígido em relação a isso, mas fora do campo, a gente abre um espaço para que as pessoas possam falar das suas coisas, né? E nós fomos construindo dessa forma um time diferente, que era um time que a gente estava preocupado em fazer com que os jogadores se sentissem bem ali. E as pessoas desconhecem esse meu lado, porque, por mais que eu fale, mas se eu vou lá e dou uma puta esculacho no cara e é público, o cara não sabe o contexto daquilo, como você conhece o cara e como você tem disposição de se expor para poder ajudar aquela pessoa. Um exemplo que aconteceu esse ano no Campeonato Paulista, tem um jogador chamado André Castro. Então, contra o São Paulo, coisa que eu já tinha feito uma porrada de vezes aí. Teve uma parada técnica, eu dei um pau no cara assim, muito forte, e a imprensa usou pra cacete aquilo. Mas esse cara está 4 anos comigo. E ele nunca conseguiu sair, mesmo eu achando que ele era o cara que tinha um dos que tinha mais condição de sair. Parraga deve ter trabalhado com ele lá no Audax. Começou com você lá, né? E o cara, eu conheço o cara. O cara já choramos junto algumas vezes. Chorar de verdade mesmo. O cara tinha dificuldade de enfrentar grandes desafios. Então ali era uma chance que eu tinha de pegar e espremer para ele poder sair daquele estado que ele estava de torpor, era com medo exagerado, um jogo contra o São Paulo, e foi em benefício dele. Ele falou, pô, mas você faria de novo? Hoje eu não faria, por conta da repercussão que deu. Então a gente vai aprendendo. Porque a imprensa pega, isso porque ganhou o jogo, e os caras pau. Então assim, acabei expondo ele um pouco exageradamente, então não faria, aprendi com aquilo lá. Mas assim, eu teria que arrumar um jeito de ajudá-lo para ele poder superar o problema que ele estava tendo no campo. Então, qual que é a minha dedicação? Quando eles estavam falando aqui, o Eduardo falou um pouco, o meu objeto de estudo é o jogador. Eu acho que se eu melhoro o jogador e a consciência dele, de si próprio, do outro e da coletividade, eu vou ter um time melhor. E aí todo o desenvolvimento tático que o Audax apresenta, ele varia, é uma variante disso que eu penso da vida e o que eu penso do jogador. Então, assim, é um espaço, é um jogo muito aberto taticamente, que a gente consegue
ser igual uma água que vai encontrando obstáculo e vai conseguindo contornar. A gente prepara o time para que ele consiga dar conta de vencer qualquer sistema defensivo. Às vezes consegue, às vezes não consegue. Mas é muito flexível o jeito da gente jogar. A mobilidade é muito grande e tem um espaço maior do que um sistema convencional para melhorar. Então, eu sempre acredito que a gente consegue melhorar mais do que um time que joga dentro de padrões convencionais. E a gente está sempre buscando. E como o Daniel falou aqui, o futebol para mim é criação, mais do que cópia. É um quadro branco que a gente vai pintando e nunca acaba. Vai pintando, às vezes borra um pouquinho, a gente corrige, mas está sempre aberto. E essa criação, ela não consegue ser feita sem a participação diária dos jogadores. Então, a minha maior inspiração são os jogadores. Então, assim, eu estou sempre atento, né, no campo, está acontecendo, porque para mim, como é um objeto de criação, eu não sou um treinador que estou trabalhando e aquilo me cansa. Ao contrário. O que eu não tive como jogador, eu tenho como técnico. Eu me divirto trabalhando como técnico o tempo todo. Então eu trabalho bastante, muito, e estou sempre atento e aberto ao que está acontecendo, ao que os jogadores falam, ao que eles não falam, mas acabam gesticulando com o próprio corpo situações de desconforto, atos criativos que acontecem dentro da espontaneidade do jogo e depois a gente acaba sistematizando e assim o time vai se enriquecendo. Essa é a minha forma de compreender o futebol. E aí você fala assim, pô, e você vai para outro time? Pô, é tranquilo, cara. O jogador, a coisa que ele não admite é mentira, sabe? Que é igual o cara que vem de uma classe como essa, que ele não tem segurança oriunda da mãe e do pai, porque vocês sabem que muitos são de pais separados, muitos, o pai bate na mãe, bate no garoto, a mãe, embora o cara tem 10 anos e cuida do filho de 3 anos, de 5 anos. Então, esse jogador, que é a matéria-prima que a gente tem, ele chega para você desconfiado de tudo. Ele desconfia do próprio pai, às vezes da própria mãe. Então, como que ele não vai desconfiar do técnico? Então, para você poder tirar o melhor desse cara, você tem que ter uma aproximação e se você mentiu, acabou a relação. Porque o cara já pode ser uma vez só. Mas é igual depenar uma galinha. Você depena, depois não adianta querer colocar as penas que ela não vai mais ficar igual. Então, essa relação de confiança que a gente tem que ter com o jogador é a coisa mais importante. E o jogador percebe isso. Como o Renê falou, o jogador não é burro. O jogador, às vezes, ele não tem instrução formal, mas ele tem tipos de inteligências que uma pessoa que é criada numa classe média ou classe alta e com todas as atribuições que a gente formalmente aprendeu matemática, história, geografia, completou tudo, não tem. É uma inteligência que ele foi desenvolvendo o ciclo de amizades dele, na rua, no campo. É uma inteligência diferente. Que eu acho que o futebol e os clubes de futebol teriam que cobrir esse espaço de verdade, desse déficit que tem, que o cara traz da casa dele. Que se a gente tem um jogador mais inteligente, isso eu estou percebendo, eu não sou um cara da academia, eu não sou um cara científico, mas eu tenho a minha intuição, assim, da prática que eu vejo, dos jogadores que eu percebo, os caras que se dão melhor comigo. Geralmente são caras que teve alguma base familiar, tem mais facilidade, jogadores que jogaram futsal, jogadores que conseguiram ter um pouco mais de assiduidade na escola. E eu acredito nisso de verdade. Que o jogo de futebol, fazendo uma correlação com o que está acontecendo hoje no mundo do futebol, o jogo está ficando cada vez mais tático. Isso é irreversível. E por ser mais tático, é importante que o jogador tenha pelo menos um mínimo de cognição. E eu acredito que a escola pode fornecer isso. Quando o cara vai lá, tem que memorizar, tem que aprender matemática, aprende álgebra, qual a capital de tal lugar, isso acaba desenvolvendo uma parte do cérebro aqui, que isso é importante para você passar informação. Então, eu acredito que isso acaba sendo uma das possibilidades que a gente tem também de enriquecer o jogador que a gente quer para o futuro. Isso é um dado assim intuitivo, não tenho dado específico, mas eu acredito que se fizesse um estudo, eu acho que isso se confirmaria como uma hipótese de diagnóstico. Tá? Segue a sugestão aí para o pessoal da academia. E voltando a falar um pouco da minha vida, é meio assim, sabe? O que eu faço? A minha vida, o futebol, ele está abaixo da vida, ele não está acima da vida. Ele não está... O futebol não é maior que os meus filhos, não é maior que a minha esposa, não é maior que os meus amigos, se eles precisarem de mim. Ele está abaixo daquilo que é a minha vida. Mas eu pego a minha vida e eu procuro imprimir tudo que é da minha vida que eu valorizo no futebol. E eu quero que a tática,
ela consiga exprimir de alguma forma aquilo que eu penso da vida. E eu acredito que o Audax conseguiu exprimir um pouco disso. Que era um time que a gente queria que o time causasse impacto, que encantasse, não que encantasse diretamente o público, mas que encantasse quem estava praticando o jogo, que os jogadores conseguissem tomar mais risco, fazer coisas diferentes, que não são melhores nem piores, mas que eram diferentes e que a gente julgava ser as melhores. E os jogadores foram comprando essa ideia e a gente foi criando e construindo um jeito de jogar juntos. E deu no que deu, e foi uma coisa fantástica. E ninguém consegue diminuir o que o Audax fez, e nem o rebaixamento. Porque talvez o rebaixamento, para mim, tenha sido o meu maior presente, como pessoa e como técnico. Porque eu estou muito melhor hoje com o rebaixamento do que eu estava há um ano atrás. Porque quando a gente ganha, como foi o ano passado, você acaba ficando cego para um monte de defeito que você vem cometendo ao longo da vida. E uma derrota como essa, no campo, não foi na estética do jogo e não foi no desempenho. Foi uma derrota só no placar final. Porque o Audax, para quem acompanha o campeonato, vocês podem fechar o olho e escolher qualquer jogo do Audax nesse ano. O único jogo, por incrível que pareça, que eu acho que o Audax, em termos de desempenho, poderia ter perdido, foi o jogo de estreia do São Paulo. Que a gente ganhou de 4-2 e foi cortejado. Porque a gente acaba vivendo numa cultura de resultado. Então o resultado, ele macula muito a análise dos jogos. A pessoa fica cega. Então, assim, se você não tá jogando... Isso se vocês fizerem um exercício aí, quando tiver jogo na televisão, quase todo comentarista é igual. O cara tá fazendo um tipo de comentário, o jogo tá 0-0, se alguém faz um gol, parece que automaticamente aquele time já parece que é muito melhor que o outro. Se fizer 2, então, o cara muda toda a análise. Isso aí pro futebol é muito ruim. Esse tipo de coisa eu acredito que é uma virtude que eu tenho. Eu sou muito frio para analisar o resultado. Como eu falei do São Paulo, eu achei que a gente não mereceu nem ganhar pelo que aconteceu no jogo. São Paulo teve o mesmo número de chances que a gente e a gente estava assim, sem sentido de coesão no time, estava com medo de enfrentar o São Paulo, alguns jogadores, e eles acabaram tendo o domínio do jogo, uma coisa que eu sempre gosto que as equipes que eu dirijo, pelo menos tenha domínio da proposta do jogo, a gente tem a dominância. E a gente teve que ir muito com medida, eu escuto muitas pessoas falando assim da complexidade humana, ou da teoria dos sistemas e coisas assim, mas a prática, a gente ainda acaba tendo uma prática bastante analítica. Hoje, nas categorias de base, está povoado e esse processo é irreversível. Aquilo que as pessoas chamam do pessoal que veio da área acadêmica, tomou conta, praticamente todo o time grande, 15, 17 e 20, são treinadores com essa formação, que eu acho que a maioria de vocês aqui vai seguir esse caminho. Isso não tem nenhum problema, isso é parte da solução hoje. Só que quando eu acompanho bastante categoria de base, o que eu vejo nas categorias de base? Um jogo muito mais estruturado que o profissional. Então você consegue identificar com 5 minutos de jogo como as equipes jogam, porque são bem treinadas. Ao passo que o talento, o prazer de assistir o jogo, o encantamento que devia proporcionar, principalmente as categorias de base, está desaparecendo. A minha hipótese é que os talentos eles estão sendo desprezados por conta da organização tática. Então, se eu tenho um jogador de futebol brasileiro talentoso, normalmente é um jogador que está muito tempo fora da escola e na rua. Está muito tempo fora de casa, está na rua. Então, um jogador que não conhece limites. Mas o repertório dele, motor e de criatividade, e de existência, de individualidade, ele é muito maior do que uma pessoa que está se formando. Então, meu filho eu tenho um filho que joga, tenho 2 que jogam. Então, quando meu filho está no inglês, o concorrente dele está jogando no bairro, com adulto, com criança. Acho que talvez, é uma coisa para se pensar, essa galera que está vindo, que mais presa à parte acadêmica e à parte tática do negócio, que está certo, acaba sem ter, acho que paciência e tato para lidar com isso, tira o jogador mais talentoso e bota o cara que cumpre função. Então a gente fica com muito cara cumprindo função e com pouco jogador que pode desequilibrar o jogo. Então, quando você vai assistir um jogo, isso é uma coisa que eu percebo. Está certo, está errado? Não está certo. Você tem que fazer, o certo é você pegar o cara, não perder o cara e inserir ele num contexto tático. Isso dá um trabalho do cacete, gente. Isso eu faço o tempo todo, minha carreira inteira com jogador profissional.
fazer o cara entender que se ele participar de uma coisa coletiva, ele não está se diminuindo como pessoa, ao contrário. Ele está co-criando, junto com outros, uma coisa diferente, e isso vai facilitar a criação dele individual. Então, você ter esse tato para explicar, e isso é você nadar contra a corrente, porque, como eu falei, num clube de futebol é bom quem faz o gol, se você faz o gol, se você dribla, você é tratado de uma maneira diferenciada, e o cara não quer perder isso. E você fazer ele entender que ele não vai perder isso, que ele vai ganhar uma outra coisa além disso, é um trabalho que eu acho que a gente tem que se dedicar mais, senão a gente vai continuar perdendo talento por conta da parte tática. E se a gente perde o talento por conta da parte tática, a gente vai perder dos caras lá de fora. Porque o que a gente tem aqui, mais do que eles, igual o português aí falou, pô, deu informação pra cacete aí de tudo. Esses caras estão estudando pra caramba. A gente tem que se reinventar para poder ter um jeito que acomode melhor os nossos talentos. E sem a gente não atacar essa base humana, eu, sinceramente, acho difícil a gente ter progressos muito grandes daqui para frente. Eu não acredito que o problema aqui seja só metodologia de treino, da questão tática e técnica. Eu estou falando isso porque a experiência me confirma isso. Eu pego jogadores assim, qual que é a base até agora que eu trabalhei? Pegar jogadores que não deram certo em lugar nenhum, por algum motivo, e pegar e resgatar o cara. E fazer o cara entender que ele pode, às vezes leva tempo. E a gente erra e acerta, mas a dedicação e a intenção, ou a intencionalidade, né, como fala o Merleau-Ponty, é isso, João? Ela é sempre boa. A intenção é de fazer aquele cara conseguir alguma coisa. Que ele deixe de ter pequenos medos, medo de errar, medo da torcida xingar, o medo da imprensa falar mal, e passar a ter um medo existencial mesmo. Que é o medo de falar, se eu não conseguir ser jogador, que esse é o medo que eu carrego. Carreguei por mim a vida inteira e carrego pelos jogadores. Qual que é esse medo existencial? É o medo que o cara tem que ter, porque quando ele parar de jogar, se ele não jogar em time grande, ele está muito fodido. Muito. Se ele está jogando em time grande, ele também está fodido. Em termos materiais, eu estou falando. Porque se você não jogou em time grande aqui no Brasil, você dificilmente vai conseguir sobreviver bem depois que você parar. Essa é a realidade. E dessa galera que joga, de tantos times de base que tem pelo Brasil, quem que vai conseguir jogar em time grande? Que é uma história que a gente esquece de contar para quem está iniciando. E esse medo, o cara está no profissional e o cara não tem, pô. O cara acha que ele ganhou do São Paulo e acabou. Aí ele vai para o São Paulo porque ele ganhou do São Paulo. E ele vai ficar rico e depois ele já vai para o Barcelona, ele vai para a seleção, e não é isso. Ao contrário disso. Então esse medo existencial que eu gosto que o cara sinta, não medo de jogar. Para que ter medo de jogar? Medo de jogar a gente não precisa, a gente tem que ter medo, a gente não conseguir, porque se a gente não conseguir vai ser foda mesmo. Então a gente tem que ensinar isso para os caras, e quanto mais cedo, melhor. E a maior prova que eu faço de mim mesmo, e agora estou fazendo um autoelogio, porque o tratamento que eu dou para os jogadores é o tratamento que eu dou para os meus filhos. Eu tenho um filho de 11 anos, eu fui ver ele jogar futebol de salão, umas 3, 4 vezes, putz, eu não gostava, e todo mundo achava que ele jogava bem, e ele só fazia jogada robotizada. Porque o futebol de salão, diferente do campo, é um jogo muito mais mecânico. Eu peguei ele um dia e fiz igual que eu faço com o jogador, às vezes. Peguei e senta aqui. Eu comecei a falar, você joga só isso pro meu filho? Você fica só olhando pro técnico? Pô, então você olha para mim que eu sou teu pai. É para você se divertir jogando. É para você errar. Ou você está feliz? Você não pode fazer isso. O futebol não é para isso. Você tem que ter protagonismo, meu filho. Como é na escola, você tem que ser um protagonista, não um coadjuvante de nada. Vai lá e faz as coisas que você sente. E o meu filho só pensava, então ele pensava em tocar ali, eu corro para cá, porque como eu disse, o salão é um jogo assim mais pragmático, de muito movimento, muito diretivo nas ações. Então assim, não era impossível meu filho estar sentindo prazer. Se o cara toca a bola e olha para o técnico, olha para a arquibancada, eu falei, não quero mais. Meu filho desabou a chorar. Chorou assim 1 hora quase. E eu fiquei muito feliz, porque ele sentiu um negócio. E o meu filho mudou, assim depois. Então você vai lá e se diverte. Se o cara te tirar do time, tá bom. Se ele te mandar embora, tá bom. Mas você vai lá e faça aquilo que você sente. Porque o futebol é sentimento. Você precisa sentir. Então a gente, quando vai fazer alguma disposição tática para o time, é para os caras que estão ali gostarem de estar ali. Gostarem de jogar futebol. Pegando o teu gancho, o cara voltar a sentir a chuva caindo. O cara fala assim, porque ninguém sonhou em ser jogador para ficar chutando a bola para frente. Ninguém.
E ninguém sonhou em ser jogador para ficar só marcando o tempo todo. Eu não acredito nisso. O único lance disso é que isso dá mais trabalho. Porque todo mundo sabe que para construir qualquer coisa, pode ser uma casa, pode ser um trabalho, você demora. Mas para destruir, você vai lá e dá umas 5 marretadas nas vigas principais e a casa desmorona. Então o futebol também é assim, ele imita a vida. Mas quando você consegue fazer com que o time entenda de maneira plena que a gente está construindo junto e a gente pegar os nossos medos individuais e botar no coletivo e dividir nossas angústias, porque angústia dividida e medo dividido é sempre menos medo e sempre menos angústia. E alegria compartilhada é sempre mais alegria. Quando você consegue desarmar jogadores para poderem viver assim, eu tenho certeza que os jogadores vão jogar melhor. E essa é a minha busca, o tempo todo. Então, assim, aí eu já escutei que o Eduardo Barros é um cara assim, que sempre foi ligado à parte mais acadêmica, veio trabalhar comigo. E às vezes, um dia ele me falou assim, pô, mas os caras falam que essa parte humana sua, se devia falar mais da tática, ou se preocupar mais com questões táticas. Porra, a tática é isso, cara, essa é a tática da vida. E quem acha a tática do Audax é aquela. A gente trabalha muitas vezes 3 horas dentro do campo no sol. Um fisiologista ia querer mandar matar. Ah, para. Lá não para. A gente continua. E os caras acostumam. Então, como o exemplo que ele falou aqui do Mourinho, pô, o Lampard não pode jogar, mas porque um critério da ciência, aí falando também da complexidade, das ciências sistêmicas que abordam as coisas de uma maneira com mais profundidade, porque alguém falou que a fisiologia falou que o cara vai machucar, ele vai machucar. Mentira isso, cara. Pode até acontecer, mas é um dado. Jogador que está feliz não machuca, dificilmente. E eu tive o privilégio de viver muito angustiado, e nos times que eu estava mais angustiado, eu lesionava. Nunca deu um migué. E o jogador, quando eu percebo que ele quer fugir, porque o cara foge do campo. O cara foge. Ou o cara foge dando migué, ou às vezes o cara machuca mesmo. É igual criança quando não quer ir para a escola, tem febre, o caralho. O corpo responde da maneira como você quer, é inteligente pra cacete. Aí você pega lá no Audax, a gente não teve monitoramento de nada. Não tem nem aquela escala de subjetividade, não tem controle de secar, não tem controle de hidratação, não tem nada. Nunca teve nada. A gente passou assim 3 anos, nós tivemos 3 lesões musculares, uma por ano. Tenho certeza que é o time que menos lesionou no campeonato. Sem ter... E como é que é isso? Pô, é isso aqui na troca diária. O cara, tô cansado, sai. Descansa. Pô, dormi mal. Pô, briguei com a minha mulher, sai. Agora, se você não tem aproximação humana, isso leva tempo. Você não consegue ter esse feeling para poder fazer isso. Então, essa é mais ou menos a linha que eu acabo seguindo para realizar meus trabalhos, tá? Então, assim, eu sou muito grato por ser técnico. Para mim é uma bênção, é uma dádiva poder ser treinador de futebol, um prazer, é terapêutico e eles me pagam para isso. Então, para mim é um prazer. E estar aqui falando para vocês, assim, para mim é um privilégio. Assim, estar aqui na Unicamp, ser convidado, é muito gostoso estar aqui e compartilhar. Eu só posso compartilhar aquilo que o meu coração sente. Eu acho que tudo que aconteceu aqui de manhã, se eu fosse tentar imitar, eu faria pior que todos. Mas eu acho que falando do jeito que eu falo, eu não consigo ser melhor que ninguém, mas eu consigo pelo menos ser o melhor que eu posso ser para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha contribuição aí hoje. Pessoal, como na dinâmica do fórum que nós montamos, vocês perceberam que aconteceram momentos onde houve a possibilidade de interação e outros momentos onde nós priorizamos aquilo que talvez seja o maior desafio nosso aqui, que é provocar inquietações. O propósito do fórum, em apenas um dia, é trazer pessoas que contribuam com a inquietação de vocês, que aumentem as dúvidas. Não existe resposta, ou não existe apenas uma resposta, não existe apenas uma verdade, mas existem várias verdades, e você precisa construir a sua. E você precisa construir a sua através da experiência de outras pessoas. E eu acho que nós conseguimos, no dia de hoje, pelo menos provocar vocês de diferentes modos, com diferentes posições. E
desde da fala do professor René Simões, a fala de todos os outros nossos convidados, a interação que vocês tiveram nessa última mesa, que foi também um formato que nós estamos testando. Há um problema muito sério quando você abre para as pessoas falarem e depois abre para pergunta. Geralmente nunca tem tempo para pergunta. Então, nós ousamos criar um momento onde só existissem perguntas para que a gente pudesse trocar, e principalmente perguntas ligadas à prática, como as que vocês fizeram. Né? Esse talvez seja o maior desafio do século XXI. Como nós conseguimos aproximar a universidade, o conhecimento que a universidade produz, com o conhecimento que é produzido no campo profissional. A universidade não é melhor que o campo profissional e o campo profissional não é melhor que a universidade. Infelizmente, algumas pessoas afastaram esses dois campos e a gente precisa religá-los, a gente precisa religar esses saberes. Nós precisamos, juntos, poder construir um futebol melhor, um esporte melhor. Eu acho que se a gente olhar a nossa história, olhar para fora, nós não temos, talvez, bons exemplos. Nós precisamos reconstruir o nosso esporte, desde um esporte na escola, que foi há muito tempo negado, desde a nossa educação física, desde todos os outros espaços em que nós precisamos atuar, se dá exatamente por conta dessa interação. Então, eu queria convidar agora a professora Larissa, para que ela pudesse vir compor a mesa, para que a gente pudesse fazer o encerramento do evento, com as informações que precisamos passar a vocês, principalmente relativas ao certificado. Todas as pessoas inscritas, e aí também aproveito esse momento para pedir desculpa para as pessoas que não conseguiram se inscrever no nosso evento, porque terça-feira passada nós já tínhamos mais de 500 inscritos no evento e nós não temos condição de receber todas essas pessoas aqui, de acolhê-las bem, as pessoas que aqui vieram buscar essa inquietação. Então, nós tivemos que encerrar as inscrições na terça-feira passada. Então, as pessoas que, de última hora, tentaram fazer a inscrição, eles não tiveram essa possibilidade. Todos os inscritos que estiveram presentes, assinaram a lista de manhã, só precisam entrar na sua página, na página do fórum, lá onde vocês fizeram a inscrição, porque vocês criaram um login. Então, com o login de vocês entram lá e conseguem gerar o certificado de vocês, porque já automaticamente o nome de vocês está com a presença e você consegue gerar o certificado via o site do espaço dos fóruns permanentes. Então, todo mundo pode gerar o seu certificado. Uma outra informação importante é reforçar aquilo que nosso pessoal do LEP já informou em 2 momentos aqui, que será o curso que o laboratório LEP estará oferecendo para as pessoas que queiram se aprofundar nessa discussão sobre treinador. Aí é mais do que inquietar, e sim a gente tentar construir conhecimento, porque é um curso um pouco mais longo, um curso que foi pensado também de maneira diferente, não é um formato tradicional de curso, e sim um formato que tente individualizar um pouco as ações. Então, fiquem atentos na página do LEP, ou mesmo na página da Faculdade de Ciências Aplicadas, aqui da FCA, onde teremos aí mais informações para pessoas que queiram fazer o curso no 2º semestre. Passo a palavra para a professora Larissa e depois a gente faz o encerramento final. Boa tarde mais uma vez e pela última vez. A gente só gostaria de agradecer a cada um de vocês que se deslocou até aqui, as pessoas que nos acompanham online em todo o Brasil e no exterior, que já entraram em contato. Agradecer muito aos nossos palestrantes, aos nossos convidados, que engrandeceram o evento e trouxeram uma discussão e principalmente reflexões de altíssimo nível. E quem sabe agora, cada um de nós consigamos fazer práticas de ainda maior nível, que consigamos provocar o que tem sido feito, né? Porque para a gente vir, ter um dia muito bacana e voltar lá amanhã e não provocar na prática, eventos como esse acabam não tendo muito sentido, né? Então, agora é a missão de cada um de ver o que vai fazer com essas reflexões. A gente segue tentando avançar em reflexões, em propostas, em ações aqui no Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte. Então, vou pedir, já que a gente aplaudiu todo mundo, para nós aplaudirmos também o time do LEP, que fez todo o trabalho para que isso acontecesse. Muito obrigada.
Tem um pessoal que veste a camisa ou a camisola, né, Daniel? O nosso time, a gente tem muito orgulho dessa galera. E, por fim, vou fazer só um pedido antes do Alcides encerrar. A gente está tentando fazer a foto oficial do evento com os convidados e com o laboratório. Então, se vocês conseguirem segurar um minutinho o desejo de todos fazerem as suas fotos, para a gente só aproveitar que eles já estão lá, a gente faz a foto em 1 minuto e a gente já libera todo mundo, tá bom? Muito obrigada e fiquem de olho que em breve tem mais eventos aqui na FCA Limeira. Pessoal, assim, deixo aberto a página do Facebook do LEP, que ainda bem que a Larissa domina o Facebook e consegue passar todas as informações. E assim vocês se mantêm informados daquilo que nós estamos fazendo. Acho que esse é o nosso compromisso social. Obrigado a todos e até o próximo evento.